Olá, estamos começando mais um episódio de Cuidar Não é Educar. Este podcast semanal que traz um olhar um tanto mais leve, amoroso, real. Às vezes sofisticado. Às vezes sofisticado, às vezes dolorido. Sim, dolorido, às vezes simplifica. Às vezes complica. Atalha. Nem sempre. Nem sempre. Aqui comigo, Júlio Valls. Estamos na Mínima, nossa produtora, e agradecemos ao SEAT pelo patrocínio desta e de todas as temporadas. Júlio, quero começar falando contigo de um filme que não é novidade, porém vamos dizer assim, um livro de apenas 200 anos, chamado Frankenstein, mais conhecido como Frankenstein no Brasil, escrito por Mary Shelley, e que teve agora a sua versão. Não sei quantas, não procurei essa informação, mas certamente dezenas, se não centenas de versões já foram feitas sobre esse livro. No cinema, em crônicas, tiradas do livro original, em quadrinhos. Mas agora, recentemente, ele estreou no Netflix sob o olhar de Guillermo del Toro, diretor de cinema muito particular, que também tem um olhar muito particular sobre as coisas, e que traz Jacob Elordi, um ator em ascensão como a criatura. Estou aqui já entregando. Outros atores bastante importantes e um casting muito bem feito, mas a gente não quer falar sobre cinema aqui, a gente quer falar sobre a cabeça das pessoas, né, Júlio? E por que falar de Frankenstein? Porque Frankenstein traz um olhar sobre, aí colocando aqui a minha visão, Sim. sobre trauma, sobre afeto, sobre falta de afeto, sobre amor, falta de amor, abandono, sobre obsessão, sobre um desejo compulsivo de controle, sobre crueldade, sobre a natureza humana de uma maneira muito profunda e também a natureza não humana, né? Uhum. A gente está falando de um médico, o personagem principal, Victor Frankenstein, que tem uma obsessão por continuar a vida, dar sequência à vida, né? Para que a vida nunca pare. E aí ele desenvolve uma teoria em cima disso, tenta provar essa teoria, fica obcecado em construir uma criatura que prove a sua teoria. Isso acontece, ele constrói a criatura, não é spoiler para ninguém, todo mundo já viu essa caracterização que a gente erroneamente chama de Frankenstein, que é o monstro grandão de não sei quantos de altura, largo, com aqueles pedaços de corpos, e que a gente vê muito na representação moderna como aquela cabeça pontuda com parafuso. Nesse não tem, né? Nesse não tem. Não tem parafuso. É uma representação bem diferente também. Também isso tem muito o olhar do Guillermo del Toro, que trabalha muito com criaturas. Mas aqui ele é a criatura. O Frankenstein, na verdade, é o Victor Frankenstein, que é o médico, né, responsável por este feito. Tu acha que o filme fala sobre... Olha a pergunta, né? Nós não combinamos essa pergunta. Não, fala de uma obsessão travestida de amor, travestida de vida. Bom, quando tu propôs de a gente conversar, eu fui rapidamente assistir o filme, né, que eu não estava na minha pauta o filme. Eu não sei porquê, mas confesso que quando eu terminei de ver o filme, quero ver de novo. Que hoje me preparei para hoje, né, mas é um filme que vale a pena, realmente vale a pena. As outras versões eu não conheço, eu sei que uma tem com Robert De Niro, de 94, 98, 96, por aí. Tem outras versões mais antigas, tem mas versões dos anos 20, tem muita coisa. É interessante, né? Eu dei uma pesquisadinha rápida, por exemplo, no século XIX, naquele século, né, 1818, a Mary Shelley escreveu Frankenstein. Sim. Em 86 foi escrito O Médico e o Monstro, Jekyll e Hyde. E em 97, Drácula. Frutífero, hein? É um século com 3 grandes histórias, né, personagens assim, da literatura personagens da literatura fortes, né, dessa
dessa dualidade humana, enfim, do mistério. O mistério da Da vida, da vida. finitude. É muito interessante, né? E a guria que escreveu, né? A Mary, o guria porque ela tinha 19 Sim. anos, né? Imagina uma menina de Agora seria uma 19, senhora de 200 anos. de Não, 200 anos, não. né? Mais, porque o De livro tem 38, 200. 38, 38. Quase se aposentando e morrendo logo, né? Imagina. Então, com 19 anos, ela escreveu um livro e foi logo após a morte da filha dela, né? Que a menina nasceu e logo depois ela morreu. Hum. E a autora, no caso, né? Ela tinha perdido a mãe antes e o pai acabou se casando com uma outra Uhum. mulher, uma madrasta que ela não se entendia bem. Tem vários suicídios na família, Exato. né? Uma briga feroz com essa madrasta e ela foge com um cara, um poeta, o Percy, então acaba É. engravidando, perde o filho, enfim, né? Tem a vida dela. E aí também vem só, né, antecipando um pouco, eu acho, o contexto também de como o livro foi escrito, do contexto de uma depressão Sim. fortíssima e também num contexto de doença mental que se mistura com um mundo que ela descobre, que é o da literatura. Porque ela não habitava esse mundo, ela vai descobrir com o seu amante, com o seu marido, enfim, Percy. e navega, né, esses dois mundos e cruza esses dois mundos de uma Isso forma. que o pai e a mãe eram da universidade, Exato. professores de Ela filosofia, cresceu no mundo mas ela acadêmico. acho que não exercia. Não É usufruiu isso. dessa coisa. Talvez a relação ali não fosse muito boa. Eu até vou ler um pedacinho de um trecho dela, que ela fala sobre a morte do bebê, né? Ler e conversar, ainda penso no meu bebezinho. Ficar em casa e pensar no meu bebezinho morto, isso é uma tolice. Suponho que sempre que sou deixada sozinha com meus próprios pensamentos e não leio para me distrair, eles sempre voltam ao mesmo ponto, que eu era uma mãe e não sou mais. Sonhar que meu bebezinho voltou à vida, que só estava frio e que o esfregamos no fogo e ele sobreviveu. Eu acordo e não encontro nenhum bebê. Eu fiquei imaginando que a gente Triste. possa imaginar o romance, que ela escreveu romance, ou a ficção científica. Parece que é a primeira ficção Isso, científica, exato. né? Considerada a primeira ficção científica. Talvez é uma vontade de ressurgir esse bebê, né? De fazer ele viver de novo, enfim, né? Dar volta à vida. Eu queria propor, né, que a gente pudesse, quando as pessoas assistirem o filme, se elas pudessem por um tempo não imaginar a relação de adultos e crianças, nem pai, mãe e filho, imaginar a relação delas com a vida. Do espectador O com a vida. espectador, eu, Júlio Valls, ver o filme como a vida sendo aquilo ali, quer dizer, ela me maltrata, ela não me ama como eu quero, ela me puxa o tapete, ela me faz ficar doente, eu estou sempre desamparado. Se eu puder assistir o filme sobre essa ótica de que o Vitor, no caso, é alguém que talvez pudesse ser eu, que está tentando enfrentar a vida e não gostando como a vida é. E aí eu vou criando subterfúgios para escapar da vida como ela é. Falamos a mesma palavra sem combinar. Sem combinar. Porque é isso que ele cria, né? Isso. E aí eu vou falando, tu assistindo, tu me interrompe, né? Claro, né? Eu queria optar por a gente falar do Victor Frankenstein, e não da criatura desamparada. Não, e assim, acho que só fazer um parênteses aqui, que o filme é, meu ver, e muito em cima do livro que narra e descreve muito mais o Victor. E as suas angústias e as suas sensações do que a criatura. A criatura, ela existe e vem para o fim do livro, quase como a consequência daquela vida do Victor, daquela mente e do que se passava ali. E com o passar dos anos, o cinema, principalmente, foi se apropriando deste livro e
do conto, enfim, do romance, da ficção científica, e tornando a criatura maior do que ela era. E deu essa vida para a criatura, que tanto que ele é esse personagem que a gente conhece como Frankenstein. E que vira o monstro em outros quadrinhos, em outros desenhos, como se ele fosse e não é. Então eu acho que a tua escolha de analisar e olhar para o Victor tem a ver lá com o livro original. Eu vou lançar uma tese. Perfeito, vai. A criatura é vítima do ódio do Victor pelo pai dele. É como se fosse um ódio transgeracional. Sim, Vou sim. explicar o que eu quero dizer com isso. O Victor, que era um menino no início do filme, né? Ele era profundamente apaixonado pela mãe dele, assim, quase Sim. uma coisa erótica, Sim. abraços e tal, e o pai dele um homem muito ocupado, um médico, professor, enfim, etc. E a mãe estava grávida no início do filme, né? E o pai já estava tentando ensinar medicina para o filho. E o pai até diz, olha, você vai levar o meu nome e com isso a minha reputação. Então, vamos aprender. Às vezes tinha um castigo por não lembrar de uma Não, coisa. absolutamente autoritário. Claro que há que se colocar num contexto da época, do que era a educação, sei lá, né? De que forma se educava, a gente tá, e de que forma se colocava essa disciplina. E também um pai projetando tudo ali nesse filho. Tudo. Ok. Então ele tinha uma relação com a mãe muito Passional. passional, boa palavra, e com o pai uma relação muito cognitiva, muito racionalidade e tal. Então, quando a mãe vai ter o bebê, quem vai fazer o parto é o marido, que é o pai do Victor. E a mãe morre do parto. E o Victor não perdoa o pai. Tu matou a mãe. Culpa o pai pela morte da mãe. Culpa o pai pela morte da mãe. Ou seja, tu que é tão importante, tão famoso, tu tem tanto conhecimento, tu não salvou o amor da minha vida. E essa é a origem do ódio, entre aspas, a real, né, do ódio do Victor pelo pai dele. Tanto é que ele diz, eu quero ser melhor do que tu e criar algo superior a ti. Eu vou superar tudo que tu o fez. pai. Isso. E mais, eu vou subjugar a morte. A morte tem um papel tão, por óbvio, marcante, né? Claro. Ali nesse momento da vida, por ser uma criança, por ser a mãe, por ter essa relação tão passional, que ele vai lutar contra a morte. Lutar contra a morte. E aqui é uma coisa interessante, ó, Marcela, que o Victor é o representante máximo do que a gente chama de arrogância. A arrogância é o orgulho transformado pela pulsão de morte num comportamento aonde é uma mistura de grosseria com burrice. Estupidez. E aonde a curiosidade está a serviço vamos dizer assim, do mal. Perfeito. Acima da vida. Quer dizer, uma pessoa arrogante, ela se sente superior à vida. O ódio do Victor pelo pai incrementou totalmente a arrogância dele, a ponto de ele querer criar uma criatura, e criou a criatura. Claro. Dá força, né, para a arrogância dele. O ódio ao pai catalisa essa arrogância que ele já tinha e dá esse impulso de eu vou brincar de vida. Isso. Para não usar aqui, vou brincar de Deus, vou brincar... Não, eu vou brincar com a natureza, que eu vou passar a natureza. Eu sou tão importante, eu sou tão bom que eu vou superar, né? Eu vou superar ti, vou superar tudo e vou vencer a morte. Perfeito. Olha o grau de arrogância. Então, vamos voltar. O orgulho, quando é transformada pela pulsão de vida, se transforma em autoestima.
O oposto da autoestima é a arrogância. A gente sempre tem que pensar isso. Quando uma pessoa tem um comportamento arrogante, ela está com a autoestima dela, ele não usa ela, está baixa. Olha só. Eles é um espectro de uma mesma emoção. A arrogância é usada para a estupidez e a autoestima é para o autocuidado. Interessante. A autoestima é o cuidar Uhum. e a arrogância é o educar. Porque o pai do Vitor queria educar o filho. Nunca teve interessado em quem era o filho. Em cuidar. Nunca. Nunca. Claro. Né? Bom, então, a criatura, ele acabou se tornando vítima da arrogância ou do ódio do Vitor pelo pai dele. Então, tu vê como isso pode passar de geração em geração quando um filho não consegue resolver o seu ódio pelo seu pai ou pela sua mãe, aquilo vai para a geração seguinte, porque eu, no meu ódio arrogante, eu vou tratar aquela criança não como um desconhecido para ser conhecido. Eu vou tratar ela como o Vitor fez. E ele mesmo diz, tu é um ser feioso. Como é que ele diz? Monstruoso. Eu acho que eles começam a usar o termo monstro ali. É isso mesmo. Isso. Tu é horroroso, perverso, horroroso, etc. Por quê? Porque aquela criatura não conseguiu vencer a intolerância, a frustração do Vitor, porque o não do Vitor... Agora eu estou pensando no episódio passado, tá? Para quem não assistiu o podcast anterior a esse, assiste. O não do Vitor não se transformou em sim com a criatura que ele criou, porque o rancor, ou a arrogância, ou a intolerância, a frustração e ao desconhecido, não permitiu ele transformar aquilo que era uma criação boa em algo bom para ele. Ele odiou o que ele fez. Ele odiou o que ele fez, é isso? Ele odiou o que ele fez. O resultado da obsessão dele, e que aqui tu coloca como a outra geração, porque é uma criatura feita por ele, isso poderia ser espelhado como o filho. Filho, uma filha. Não, e ele até diz, a criatura diz, olha, quando morre a Elizabeth, né? Ele diz assim, eu quero que tu faça uma companheira para mim igual eu sou. Isso, eu só vim te pedir uma coisa. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque depois tu vai te procriar e vai ficar criando outros bichos horrorosos que nem monstros. Qual é o próximo passo? É a reprodução? Isso. Então tu vê que interessante, né? Ele é um pai que, por odiar o pai dele ou por intolerância, frustração, não consegue amar o que criou. Ou seja, ele não usou a autoestima para se vincular ao bebê e o usou da sua arrogância e crueldade para se vincular a essa criatura que ele criou. Eu li assim o filme, né? Sim, é muito interessante. E aí a coisa chocante assim é de que a gente tem que entender o fim do filme, né? Depois eu fiquei pensando, por que o navio? Né? O filme começa com um navio encalhado, o navio está encalhado, a vida encalhou, né? Está encalhado. E aí no fim, durante o filme, né? Estamos fazendo muito spoiler, hein? Eu acho que quem chegou até aqui está aqui no título, eu tenho Frankenstein. certeza que quem assistiu vai enxergar e quem não assistiu vai se animar, porque vale a pena ver. Eu vou ver de novo. Exato. Porque tem muitas minúcias, né? Não, eu acho que talvez o navio seja um pouco de spoiler, porque não é não é o comum, né, do que se sabe da história, mas tu não tá entregando nada de muito... Tá, mas eu vou fazer. Porque é muito bom. O Vitor entra no navio, né, perseguido pela criatura, e ele fala para o comandante, eu vou contar a minha história. É como se fosse o comandante um analista, né? E o Vitor narrando. O mediador, o analista. O que aconteceu, como é que foi, como é que ele chegou ali. Depois a criatura entra no navio, agora eu vou contar a minha versão. Agora, então, escuta os fatos pelo meu olhar. Inclusive, o filme é dividido nos capítulos. De primeiro a versão do Victor e depois o olhar da criatura. Isso aí. E aí a criatura conta a versão dele. E depois os dois se conversam. O pai e a criatura. Que aí eu não vou contar porque é spoiler demais. Que vale a pena ver e se a gente concorda ou não. Então, vê que coisa interessante, né? O mito do Édipo é o Laio
quis matar o filho porque o oráculo disse que esse menino ia matar quando ele crescesse. O Victor quis matar o filho porque ele não enxergava neste filho um vínculo por causa que ele odiava o pai dele. E, portanto, aquilo que ele criou não tem valor. Mas os dois são pais que querem matar seus filhos, por razões diferentes. Sim. Ou a mesma. Ou que a é o mesma. seguinte, as crianças são perigosas, são horrorosas, e elas vão me fazer mal. E aí que eu acho, né? Não é eu criei, ou eu fiz, ou o meu filho, essa criatura, esse fruto daqui, não é como eu imaginava, não é em relação à projeção de ser monstruoso, de não ser, e sim de o que volta dali, daquela. É quase essa perseguição. Não sei se a criatura persegue o Victor em busca de afeto, de amor, até de entendimento do que aconteceu. E o Victor foge, né, daquilo que ele fez, porque é inaceitável para ele ter feito aquilo. Porque ele vai matar ele. Exato. Ele tem medo que vai matar ele. Como todo pai tem medo que o seu filho o mate. substitua, que o mata, que seja melhor que ele, não sei o quê. Portanto, né, Marcelo, o filme Frankenstein mostra como é a vida numa casa. A vida familiar é uma vida tensa de seres que disputam. A gente falou tanto já, né, aqui em disputa e rivalidade. Isso. Então, a ideia do cuidar não é educar não é que a gente vá consertar isso, é que a gente se dê conta de que essas coisas circulam para que a gente possa tolerar para pensar. Ver como que eu vou resolver. Porque se eu não penso, eu não tomo contato com a criatura e vejo a criatura como os outros veem ele. Né? Quantas vezes acontece, né? As outras pessoas pensam que nossos filhos são melhores do que o que a gente vê dentro de casa, né? Teu filho é um amor, tarará, então, aí tu fica... vai lá em casa para ver se é assim, né? É engraçado porque nossos filhos, isso é um sinal de que eles estão bem. É né? claro. Isso é um sinal de que eles estão bem. Então, vê que aí a gente pensa, mas será que é eu que não estou conseguindo conversar com esta criatura sem o meu olhar rancoroso? Isso acontece muito no filme. A criatura desenvolve os seus vínculos, ela é acolhida, acarinhada, amada, olhada de outra forma por outras pessoas, nunca pelo Victor. Bem, eu diria, ela cria vínculos de amizade, ela cria vínculos emocionais com outros personagens, e na verdade tudo que ele buscava era esse vínculo com o criador, com o Victor, com o pai. Coisa que o Victor nunca teve com o seu pai. Eu até vou te dizer mais, ó. Eu acho que ele queria como a gente não quer o ódio do pai. Não é que ele quer o vínculo, ele não quer o ódio. Quer a aceitação, talvez. Ele não quer ser destruído pelo pai. Uhum. Vê que interessante, ó, agora a gente pode teorizar um pouquinho mais até, né? Vamos imaginar que o Victor, ele era tão apaixonado pela mãe, passionalmente, que quando a mãe morreu, ou seja, ele teve certeza que o pai matou, ele não conseguiu, por intolerância, frustração ao desconhecido, ele criou uma interpretação certeira. Meu pai matou ela. Concluiu. Começo, meio e fim, isto é o que aconteceu. E por assim intolerância à frustração. Ele não tolerou que a mãe morresse, ele pensou, meu pai é um assassino. Se o meu pai é o assassino e ele matou a minha mãe porque eu amo ela, eu sou o causador da morte da minha mãe. Porque se eu não amasse ela como eu amava, meu pai não tinha tanto ciúme de mim. Eu matei minha mãe. Olha que é uma loucura. E eu fico, conclusão final, eu matei minha mãe. Eu matei minha mãe. Então, para se livrar, isso é uma interpretação que é possível, né? Não sei se é, mas é como a literatura nos permite. Então, se ele é o real assassino da mãe, ele não tem como deixar de ser culpado a vida inteira. Então, ele quer vencer a culpa com arrogância.
criando vida infinita e aí por diante. Seja lá Isso, e buscando seus portanto, subterfúgios, como e o falamos. pior é o seguinte, tudo o que ele fizer, ele não vai poder amar. Se ele fizesse outra criatura, ele não ia amar não também. ia poder amar porque ele está preso no ódio. E isso é uma vida muito triste. Muito triste. Nossa. A gente não perceber que a gente não consegue valorizar o que a gente faz porque está prisioneiro do ódio. E, portanto, o que eu faço não pode ser bom. Eu sou um assassino. Eu sou o assassino da minha mãe, nada do que eu fizer vai ser bom o suficiente para reverter ou para. E tem um ponto, Júlio, do filme que vai para uma outra que eu achei muito interessante, nunca tinha olhado também, tenho esse conhecimento assim do livro, né? Não é isso. Mas que é a relação do Victor com seu irmão. Porque aí, deste episódio em que a mãe tá grávida, é a paixão da vida dele, ela vai, morre, mas o bebê nasce e fica vivo, fica bem, o pai faz esse parto, e aí ele coloca sempre que o pai adorava, gostava mais, e que o William, que era o irmão, era o preferido, né? Mas ele cresce numa relação, até então, ao que se vê, como distante, porém... não vou dizer respeitosa, mas pacífica com o seu irmão. Ele tem uma relação até de proteção com o irmão. E o irmão com ele. Mas aí, claro, entra a Elizabeth na jogada, que, né, essa paixão, e que eu achei muito interessante, outro spoiler do filme, que eu fui me dar conta depois, mas que são coisas que tu não pega vendo, né, talvez uma vez. Que é a atriz que interpreta a Elizabeth é a mesma atriz que faz a única aparição, são duas aparições no mesmo dia, digamos assim, da mãe. Então, a mãe, ela aparece lá na frente como o amor da vida do irmão, mas que também ele vai se apaixonar, que é a Elizabeth, era essa mesma pessoa como a mãe. Então, para fazer uma leitura... Ele estava em busca também desse amor da mãe, de reviver essa mãe. Claro, e esta mãe, no caso agora futura cunhada, gosta da criatura. Gosta da criatura. Acaba gostando da criatura. Que não vão dar muito spoiler disso. Primeiro rejeita o Victor para a sua escolha inicial, que era o William, o irmão, para depois ainda, e gosta da criatura, e acolhe a criatura, e ama a criatura, e é um festival de casos de família. Eu queria, como eu propus no início, né, da nossa conversa, então seguir nessa mesma proposição e pensar o seguinte: o filme mostra que a vida é sempre um amor não correspondido. Que triste isso, Júlio. Não, por causa que a gente imagina coisas. Se a gente não imaginasse, não é que imaginasse, se a gente conseguisse aceitar que a vida não é como a gente pensa, ela fica bonita. Entendo. Agora, se ela tem que ser como eu penso, ela fica feia, porque ela não é como eu penso. Se eu projeto, se eu idealizo, se eu fico preso nessa construção de que tem que ser como... Vamos usar o episódio anterior e esse. Se eu tenho uma intolerância à frustração, ou seja, eu não aceito o desconhecido na minha alma, eu vou viver com o rancor e a arrogância que nem o Victor, o tempo todo lutando contra a vida. E aí eu nunca vou investigar a beleza da vida. Tipo, uma coisa simples, né? Vamos supor que eu tenho uma notícia ruim e depois eu tenho que ir num aniversário, numa festa. Eu vou lá carrancudo, de mau humor. Adianta alguma coisa? Resolve, por acaso? Não, resolve que eu continuo arrogante e etc. Eu fico colado no meu rancor e cheio de razão. Não devia nem ter festa. Eu estou aqui por caridade, inclusive, né? Agora, se eu vou lá, deixo meu rancor em casa, tomo um whisky ou um vinhozinho, converso com os amigos, né? Tem um documentário, tenho o fulano e tal, eu consigo entrar, a festa fica boa. Mas quando eu voltar para casa, eu estou com o problema lá, mas eu não... a viver é isso, Marcela. O Frankenstein, o filme, ele
para mim é um pouco isso, é mostrar como é o caso que ela perdeu a filha dela, né? Sim, a E autora. a A autora Mary Shelley. perdeu a filha. E eu imagino que ela tentou fazer um romance para ver se ela consegue dar um sentido para aquela morte, ou seja, colocar na cronologia do tempo, que é o sentido, né? O tempo é o sentido, que ela possa criar algo para sobreviver à vida que não foi como ela pensava. Os subterfúgios que o Victor criou eram Arrogantes. arrogantes, mas os que a Mary Shelley criou para sobreviver, pelo menos nos Criativos. renderam a Uma primeira boa ficção conversa científica. do cuidar na E escala. agora uma ótima conversa. É, E um bom filme. Então a gente também. vale a pena, É. é muito bom Acho filme. que a gente pode terminar esse episódio indicando É, a audiência a assistir Frankenstein. Tá no Netflix. é, Esta plataforma de conteúdo, que caso você não conheça, é, tá é. aí a um clique de E distância. eu sugiro que... bom, a história do navio não terminamos, né? Ah, não terminamos, Não é terminamos o verdade. navio. Eu li aqui que eu queria Aham, falar anotamos. isso. E eu fiquei imaginando que a história do navio é a seguinte, Termina o programa com o navio terminando. que nem o Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso, o que não é preciso... Não, viver é preciso, o que não é preciso... Não me Viver lembro. é preciso. Uhum. E Não agora? me lembro mais. Navegar é preciso. Navegar é preciso, mas viver não é preciso. Uma Talvez coisa seja assim. isso. Depois a gente procura. Mas assim, o filme é interessante que é no navio, né? A história toda é contada dentro do navio, depois, claro, passa ali. Porque a vida é um navegar, né? Sem bússola. Às vezes a gente tem que ir pelas estrelas, tem que intuir, achar um jeito de descobrir uma forma. É bonito o filme ser contado a partir de um navio. E o navio está É isso, tá encalhado, tá preso no gelo. no gelo, né? E aí, como é que termina? Não importa. As pessoas vão assistir. Mas achei bonito isso, porque é uma imagem de como é a vida, né? Tem aquela música do Martinho da Vila, né? Do Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tararara. Isso. Faz sentido. Então é isso, né? Então o filme Frankenstein mostra que a vida é um amor não correspondido. Se essa não correspondência eu reagir arrogantemente, eu não vou explorar a vida. O navio vai ficar encalhado para O navio vai sempre. ficar encalhado para sempre. Assim terminamos. Muito bom. Obrigada. Até a semana que vem. Um abraço.